entendemos um pouco mais. Ontem clamamos saúde e hoje clamamos prosperidade. Jesus, quando veio à terra, deixou bem claro o motivo de ter vindo. Ele falou em certo momento: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Ou seja, Deus não quer uma vida mais ou menos, uma vida acomodada, uma vida sem alegria, uma vida sem o necessário para que tenhamos qualidade, para que tenhamos tranquilidade, serenidade e comodidade. Ele não quer a doença, por exemplo, como meditávamos ontem, e Ele não quer também a pobreza. Ele quer que todos os seus filhos tenham o necessário para viver bem. Por isso que no centro de Jericó, há muito tempo já atrás, quando eu já fiz em outras paróquias, eu coloquei um dia dedicado à prosperidade, porque eu creio firmemente nisso, e várias passagens bíblicas falam de prosperidade. Tem gente que diz, que acha, e faz até apologia à pobreza, dizendo que Deus quer que sejamos todos pobres, pobres de espírito, no sentido do despojamento. Mas Deus não quer que passemos fome, que passemos dificuldade. Deus não é contra que tenhamos bens materiais. Ele quer que tenhamos qualidade com os bens materiais e que possamos usá-los para o nosso conforto e o conforto dos nossos familiares. Agora, Deus não quer que sejamos por demais gananciosos a ponto de deixar os bens materiais nos cegarem, a ponto de não termos a sensibilidade de partilhar com aqueles que não têm, a ponto de deixarmos com que o bem material se torne mais importante do que o ser, gente, do que ser um ser humano aberto ao próximo, de que o bem material e o dinheiro seja mais importante do que o ser humano que está ao nosso lado. Talvez não aconteça conosco. Nós conhecemos muitas pessoas que ficam cegas pelos bens materiais, mas do contrário, é necessário que tenhamos bens materiais para viver bem e ser abençoado por Deus. O dinheiro ganhado, conquistado honestamente, é abençoado por Deus. Só que ao longo de nossa vida, às vezes, nós mesmos nos bloqueamos, ou o contexto social, às vezes familiar, talvez até muita força contrária, a gente desejando que não prosperemos. Às vezes a nossa vida fica meio amarrada, então por culpa nossa, ou por culpa daqueles que estão ao nosso lado. E a gente faz e não vai para frente, parece que tem algo amarrado. Tem gente que diz, padre, eu trabalho tanto, mas eu sou meio desorganizado nas minhas finanças, o dinheiro assim como entra, sai por outro lado, eu não consigo prosperar. Às vezes eu não consigo segurar firme num trabalho também, é tanta dificuldade, parece até que fizeram alguma coisa para mim. Às vezes a força contrária, seja de inveja, ou seja a força que eu vou determinando no meu coração, não vai dar certo, eu não tenho capacidade de ter educação financeira para administrar as minhas coisas, ou enfim, uma série de fatores podem de fato amarrar a nossa vida. Consciente disso e vendo tantas pessoas conversando, percebendo a necessidade, e hoje mais do que nunca, diante do contexto social brasileiro, tanta gente desempregada, tanta gente endividada, tanta gente com a vida amarrada em termos de negócios, passando até fome, passando dificuldade. Ainda bem que nós temos uma série de entidades que têm essa sensibilidade de ajudar os que passam por dificuldade, né? Ao nosso lado não pode ter gente passando fome quando temos uma mesa farta. Então, dentro do possível, vamos ajudar. Tem gente que diz, isso é assistencialismo, mas enquanto esperamos uma sociedade melhor, não podemos deixar alguém ao nosso lado passar fome. Então, vamos sim ensinar a pescar, devemos ensinar a pescar. Mas se tem alguém com muita fome, se é possível, vamos dar o peixe também, dentro das nossas possibilidades, dar de nossa pobreza. É um caminho para a prosperidade, sabia disso? Quando nós aprendemos a partilhar. Eu testemunho, eu coloco isso em minha vida, não aqui para dizer que eu sou melhor, de forma alguma, mas ao longo de toda a minha vida, até como filosofia de vida, digamos assim, como estilo de vida, eu coloquei na minha ordenação sacerdotal como lema, todo padre escolhe o lema. E vocês já sabem, já falei aqui, o lema que eu escolhi foi: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada. E a experiência que eu faço materialmente, nunca faltou nada. Emocionalmente, nunca faltou nada. Espiritualmente, nunca faltou nada. Sabedoria também nunca faltou nos momentos difíceis. Por esta confiança. Então, o segredo da prosperidade, em primeiro lugar, é confiar. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas tem que confiar. É o Salmo 22, não pode ser só da boca para fora. Eu confio que Ele é meu pastor. E Ele é providente. Sempre que eu passo por alguma necessidade, eu me coloco diante de Deus e digo: Deus, eu confio. O Senhor vai prover o necessário. Poderia citar vários, já citei até em outras missas, vários momentos da vida em que a coisa apertava, eu me confiava a Deus. Quando estava construindo, por exemplo, a outra igreja,
Sempre que faltava dinheiro, o pessoal do CPP e da comissão administrativa ficava apavorado e dizia: padre, e agora? E era a frase que eu sempre dizia em primeiro lugar: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E sempre acontecia alguma coisa e do nada surgia então o necessário para que pudéssemos continuar a obra. Sempre foi com muito sacrifício, mas chegou ao final, e no final, quando o meu tesoureiro apresentou as contas dizendo: olha, essa igreja custou 2,5 milhões, eu quase não acreditei. No pé de uma comunidade, no pé de uma favela. Quando cheguei naquela paróquia, não tínhamos dinheiro nem para trocar uma fechadura que tinha quebrado, que custava R$20. A paróquia era mantida por uma outra paróquia que dava cesta básica para ajudar na casa paroquial. Chovia dentro. E hoje fico lá por essa confiança, não por mérito meu, mas pela confiança. O Senhor é pastor. Quando você se confia a Ele e busca de coração aberto, Deus abençoa o justo de maneira honesta, fazendo o que é certo, Ele provê o necessário. Hoje ficou uma bela casa paroquial, ficou uma igreja muito bonita, funciona muito bem, tem até um estacionamento alugado para a Assembleia Legislativa que mantém a paróquia financeiramente, tudo por obra de Deus. As pessoas, a gente não conseguia entender, eu conseguia, claro, a gente conseguia entender de certa forma, era obra de Deus, mas de onde que veio? Claro, teve bingo, teve isso, teve festa, teve almoço, teve um monte de coisa, mas foi a providência divina que ia nos inspirando para tal. O Senhor é teu pastor, nada te faltará. Está passando por dificuldade, às vezes até uma dificuldade para nos fazer crescer. Tem gente que cresce pelo amor, outros crescem pela dor. Então, se está passando por uma dificuldade, nessa missa diga: eu confio, Deus vai prover. Está desempregado? Deus vai prover. Deus vai me dar uma ideia sábia para que aconteça o necessário. Deus vai me abrir a visão, como no caso do Evangelho de hoje. Escolhi de propósito, tem ali uma figura que está sem qualidade de vida, que não está prosperando, o texto diz que está fora do caminho da felicidade, do caminho da prosperidade, estava ali sufocado. E até as pessoas diziam: olha, você não vai ser nada na vida, tua vida está amarrada, e desejavam que ele continuasse naquela situação, ali simbolizado pelas pessoas que mandavam calar. Mas chegou uma hora que ele não se conformou com aquela situação. Chegou uma hora que ele não se conformou com o seu desemprego, não se conformou com as dívidas que tinha, digamos assim, não se conformou com o seu limite pessoal, não se conformou porque estava na escuridão, naquela cegueira, naquela situação existencial tão difícil, fora do caminho, e ele disse: não quero mais isso para mim, eu vou sair do comodismo, eu vou determinar, eu vou tomar uma atitude. E eu já falei aqui, não sei se foi aqui em outro lugar, prego isso em tanto lugar, retiro, e é uma frase boa para colocar no Facebook amanhã, ou no teu WhatsApp, no teu perfil, coloca lá: quanto maior a atitude, maior a altitude. Já falei aqui? Já. Quanto maior a atitude, maior a altitude. A altitude no sentido, né, de chegar mais alto. Tem que ter atitude. E a primeira atitude é essa, um ato de fé. Claro, não adianta só esperar por Deus, eu tenho que fazer a minha parte, porque Deus não ajuda malandro. Mas eu começo por aí: Senhor, eu confio, tudo posso naquele que me fortalece, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E pede inspiração: Senhor, dá-me inspiração, para que eu tenha esta atitude, para que eu consiga perceber como fazer para resolver esta situação. Seja a vida amarrada emocionalmente, não vai para frente. Opa, queria tanto casar, mas não tem jeito, só aparece peste na minha vida. E agora? O Senhor é meu pastor, para parecer coisa boa, né? Eu queria, enfim, tantas outras coisas. Eu queria ter o meu carrinho, eu queria ter um emprego melhor, eu queria pagar as minhas contas, ter uma vida financeira mais equilibrada, eu queria ter um pouco mais de conforto. É determinar mesmo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E foi o que o cego fez. Olha, Senhor, tem compaixão de mim, Senhor, olha para mim, olha a minha dificuldade. Mesmo com tudo aquilo que tentava sufocar, ele não desanimou. Mesmo que muitas coisas na tua vida emocional, financeira, material, estejam te sufocando, te puxando ao contrário, e tem hora que o contexto não nos anima muito. E numa missa dessas do Cerco de Jericó, no dia da prosperidade, certa vez participou um amigo, um grande amigo meu, que ele estava com em torno de 50 e poucos anos, trabalhava numa grande empresa, a vida muito equilibrada, muito tranquila, e um dia chegaram e disseram: tu estás demitido. Que lambada, com 50 e poucos anos, começar do zero. Ele ficou muito deprimido e ficou alguns dias em casa chorando.
Porque e agora? Eu tenho financiamento, eu tenho isso, tenho aquilo, como é que vou quitar isso? Como é que vou manter o padrão de vida que eu dei até hoje para minha família? E o emprego bom que eu tinha? Então ele começou a reclamar. Eu imagino que ele até reclamou um pouquinho com Deus. Deus, poxa vida, eu sou tão bom, tão justo, tão honesto. A tentação é nos sufocar, jogar para baixo, ficar naquela atitude de cegueira, não enxergar a luz no fim do túnel, como o caso do cego de Jericó. Mas aí ele foi na missa da prosperidade, e eu estava falando a mesma coisa que estou falando hoje, e ele orou, ele botou o pedido ali, Senhor, que caia a muralha, eu estou desempregado, olha a dificuldade. E naquele dia ele foi para casa e começou a pensar, poxa, não vão me dar emprego na idade que eu já estou, ou se conseguir um emprego, não vou ganhar jamais o que eu consegui antigamente. E começou a pensar, e naquela noite veio a ideia de montar o próprio negócio, já que ele era um homem muito competente na empresa, e ele começou com toda a dificuldade, ele pegou o que ele tinha recebido de rescisão, investiu e começou a confiar, não, Deus está no comando, Deus está à frente, mas trabalhando muito, e hoje ele ganha, acho que 7 vezes mais do que ele ganhava naquele emprego. Ele perdeu para ganhar muito mais, porque se confiou a Deus. Se tivesse ficado em casa chorando, se lamentando, iria ficar no fundo do poço e iria morrer de depressão, de tristeza, mas porque teve a atitude, hoje está na altitude ideal de sua vida, está voando mais alto, muito melhor porque confiou na graça de Deus.